de ervas medicinais, tudo isso muito ainda nas origens conectado com a noção de religião, espiritualidade. Isso é uma coisa muito antiga, né? Provavelmente é uma dos usos médicos de planta mais antigo e bem documentado que existe. Talvez até um dos procedimentos médicos mais bem documentados que existe. Com relação à saúde, esse aspecto, né, da função da maconha com saúde, ela é bem documentada em várias culturas diferentes, em vários períodos diferentes da história e, curiosamente, em alguns casos bem desenvolvidos, a ponto de, por exemplo, na Pérsia, na Índia e na China, já bem antes de Cristo, eles já tinham uma noção que existiam várias propriedades terapêuticas e também tinha uma noção de que o abuso também tinha alguns problemas. Isso era bem conhecido e bem documentado já há mais de 2000 anos atrás. E aos poucos a ciência foi, sobretudo a partir do final do século XIX, quando os ingleses colonizaram a Índia, então eles aprenderam sobre o uso medicinal da maconha na Índia, sobretudo para tratar convulsões, epilepsia, tétano, cólera, coisas que a Europa não tinha condição de tratar na época. Então houve uma admiração muito grande, né, pelo uso desse recurso, e rapidamente a maconha se tornou uma grande estrela do mercado farmacêutico no final do século XIX, começo do século XX, e continuou assim até mais ou menos 1937, quando ela foi proibida por motivos que não tem nada a ver com as propriedades psicoativas nem medicinais dela. Mas essa proibição estagnou muito o processo científico de conhecimento da droga, e esse processo ele também foi prejudicado porque, na medida em que os Estados Unidos assumiram uma postura, né, de política de Estado, de combate à droga como uma forma de guerra, eles havia, né, entidades de fomento à ciência que detinham o poder de permitir e selecionar qual tipo de pesquisa ia ser feito com a maconha. Então isso criou uma tendenciosidade muito grande que representou um revés muito grande na ciência sobre a maconha, mas esse revés ele começou a ser inevitavelmente revertido na medida em que se descobriu o modo que a maconha funciona no organismo, e que fez com que se entendesse que o organismo possui um sistema que produz substâncias parecidas com as que existem na maconha, e o entendimento desse sistema deu bastante subsídio sólido para o entendimento das várias possíveis aplicações medicinais da maconha, e para entender melhor, né, tanto de uma forma mais realista, né, quais são os reais riscos do abuso da maconha. E hoje em dia existem claramente várias aplicações potenciais para o uso medicinal da maconha. A minha posição é de médico que atua no extremo do atendimento às pessoas que não se beneficiam do uso de substâncias químicas. O meu cotidiano é entrar em contato com a doença. Eu não tenho um contato direto com pessoas que se beneficiem e tenham um sucesso na vida por uso de substância. Então, evidentemente, que eu sou aquela pessoa que não recomendaria o uso de substâncias químicas para ninguém. Mas não me sinto com o poder de impedir o avanço do conhecimento e da cultura na sociedade. Importante que eu deixe apenas meu depoimento de que eu vejo aumentar o número de pessoas acometidas de doenças ligadas ao uso de substâncias químicas, inclusive de maconha. O filme, gostei muito do filme, o filme me causou um impacto, sem sombra de dúvidas, descriminalização. Isso, a minha opinião é de que nós devemos trabalhar seguramente pela descriminalização. Criminalizar o uso de uma substância química não vai trazer nenhum benefício
na parte médica. Tenho temores, vou deixar algum desses temores da liberação. Por exemplo, nós não temos controle no uso de outras substâncias, como tabaco e álcool, são proibidos para menores de 18 anos. Acho que a grande maioria deve concordar que uma criança de 10 anos não deve fumar nem beber, só pelo bom senso. Também acho que a maioria deve concordar que uma criança de 10 anos não deve fumar maconha, não deve ser bom. Então, a organização da sociedade para caminhar no sentido de encontrar um posicionamento que não seja a proibição total daquilo que já existe, vai exigir um esforço nosso em conjunto. Então, não é apenas o médico, nem a justiça, mas todos os cidadãos terão que se participar. Eu me sinto muito, concordo muito com os colegas que me falaram antes de mim, que precederam. Eu, como professor da Universidade Federal de São Paulo, eu fundei há 24 anos atrás um centro de atendimento, que é o PROAD, e nesse centro a gente tem uma média de 600 consultas de dependentes químicos por mês. A gente tem uma experiência acumulada nesses 24 anos. E eu concordo com o que você fala. A questão, eu acho que a gente, enquanto médico, tratador dessa questão, a gente se depara sobretudo com a dependência. Existe dependência de maconha, existem pessoas que têm problemas relacionados ao uso de maconha. É inegável isso, e é importante que a gente dê atenção a isso. Mas eu acho que tem um outro lado da história também que me impressiona muito, né? São os dados, as estatísticas epidemiológicas. Porque da mesma forma como acontece com o álcool, a grande maioria das pessoas que a gente conhece e consomem álcool não são alcoólatras, não ficaram dependentes de álcool, são usuários ocasionais. Os estudos epidemiológicos mostram que isso também é verdade para a maconha. Então por que uma minoria se torna dependente de maconha e uma maioria consegue usar de uma forma recreacional esse produto? Essa é uma grande questão que a medicina ainda deve uma resposta, né? E é claro que na hora que eu, na minha experiência como médico, vejo um dependente de maconha, eu acabo associando a maconha com o lado, vamos dizer assim, negativo, aquela pessoa que teve problemas sérios com esse uso. Agora, isso não me autoriza a entrar numa postura proibicionista ou advogar uma postura proibicionista, da mesma forma que não é porque algumas pessoas se tornam alcoólatras que a gente vai propor uma lei seca, que foi um grande fracasso na história, né? E eu acho que essa visão, vamos assim, de ver o lado problemático da maconha trouxe uma série de problemas que esse filme ilustra muito bem, de demonizar, diabolizar a maconha como se ela fosse algo que fosse trazer grandes malefícios para a humanidade, sem olhar que existem outras possibilidades nesse consumo de maconha que não correspondem a essa visão que nós, médicos, tratadores de dependentes, temos, né? Primeiro, esse dado epidemiológico que eu mencionei, que a grande maioria não se torna dependente. Segundo, que essa postura inaugurada pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos, que a guerra às drogas diabolizou a questão da maconha e impediu até que a gente progredisse no estudo das propriedades farmacológicas da maconha em benefício da humanidade. Muitos medicamentos que a gente usa são derivados do ópio. A gente sabe que o ópio é uma coisa terrível. A gente sabe que a heroína é um derivado do ópio que causa grandes desastres, mas existem grandes medicamentos benéficos para a humanidade que são derivados do ópio. Muitos deles nós usamos comprando em farmácias, né? Xaropes para tosse, medicamentos para dor, assim por diante. Ou seja, existiu a possibilidade de você investigar o potencial terapêutico. Por causa de uma postura muito demonizadora da maconha, todo esse estudo sobre as possíveis propriedades farmacológicas da maconha ficaram atrasados em mais de 30 anos. Agora que tem se retomado os estudos das possibilidades terapêuticas. E o Rodrigo estava mencionando um experimento que nós fizemos, o PROAD, que foi algo muito nessa linha. A gente tinha uma população de dependentes de crack muito grave
no nosso serviço, e que eles não conseguiam abandonar o crack de forma nenhuma. E eles começaram a trazer um relato pessoal de que a única forma de fazer com que eles não usassem o crack é quando eles usavam maconha. No primeiro momento, a gente olhou para aquilo de uma forma meio cética. Falou assim, o que ele está propondo? Usar uma outra droga? Isso vai complicar ainda mais o problema da vida dele. Já depende de crack, agora vai começar a usar maconha. A gente não olhou aquilo com bons olhos no primeiro momento. Só que vários pacientes foram chegando contando a mesma história, que na hora que eles usavam maconha, eles conseguiam evitar o uso do crack. A gente resolveu mudar o paradigma e vamos assim, endossar aquela atitude. Tá bom, então se você sente que isso ajuda você a não fumar o crack, vamos ver, continue usando a maconha nesse sentido. Toda vez que você tiver vontade de usar o crack, você use a maconha, já que isso te segura. A gente fez um acompanhamento durante um ano desse grupo, eram 50 dependentes de crack graves, e qual não foi a nossa surpresa? Que 68% deles abandonou o crack totalmente em 3 meses. E mais surpreendente, no final de um ano, nenhum deles estava usando mais maconha. Eles falaram, bom, agora eu já resolvi meu problema do crack, a maconha me deixa, não está me ajudando mais em nada, eu vou parar. Eles pararam espontaneamente, né? Então, se falava muito da questão da maconha ser porta de entrada de drogas mais pesadas, eu comecei a brincar que a partir desse estudo eu mostrei que a maconha também é porta de saída, não é só de entrada. Porque foi isso que ela possibilitou, assim, o número de pacientes. E essa foi uma experiência, foi um estudo só observacional, descritivo, não foi um estudo para a gente, não dá para a gente falar que a maconha tratou a dependência de crack. Foi um artifício usado por um grupo de pacientes bem sucedido que tirou eles dessa dependência tão grave quanto a dependência de crack. Claro que um estudo desses levanta muitas questões que a ciência precisa responder e a gente tenta aprofundar no estudo disso, que é o que a gente vem fazendo na Universidade Federal de São Paulo. Só que com muita resistência da população e da comunidade acadêmica também, que ainda tem uma visão muito diabolizante das drogas e que dificulta a aceitação desse tipo de estudo, né? Então eu acho que é da maior importância que se abra a cabeça. Concordo com essa questão que a criminalização não resolve o problema do dependente, como não resolveu o problema dos dependentes de álcool na lei seca. Eu acho que ela não agrava, ela traz mais problemas. E também ela é algo que não pode ser justificada em termos de uma minoria que se torna dependente, já que tem um grande contingente de pessoas que conseguem fazer um uso de maconha sem aquelas consequências danosas que a gente vê na clínica da gente. Então eu acho que a gente tem que ter uma mudança de paradigma para inclusive possibilitar o avanço da ciência no sentido de tentar aprofundar e compreender e eventualmente identificar o potencial terapêutico dessa substância. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez.